O versículo 28 vai dizer assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você diz amém. Amém. Varões do movimento estão aí, né? Criança é bênção. Queridos irmãos, eu quero ser sucinto. Eu trouxe um esboço para me pregar 2 noites. Fique tranquilo, tá? A garganta ainda tá boa, então se o som falhar, como dizia saudoso pastor Pimentel, se Paulo, bem como Silas, dependesse de playback, estariam presos até hoje. Eu faço das palavras do saudoso pastor Pimentel as minhas, no sentido que se Paulo e outros que divulgaram e fizeram a proclamação da palavra no seu tempo, se dependesse, né, de um som como nós temos hoje, eles não teriam êxito, mas eles usavam o recurso que lhes era propício para aquele momento. E o melhor recurso que nós temos é a nossa voz. Aleluia, amém. Você tem voz aí, né? Então pode adorar e celebrar ao Senhor. Queridos, o pastor, o vosso pastor, meu amigo e companheiro, ele me passou o tema: esse fardo pesado não é meu. Foi isso que ele passou para mim. E eu quero iniciar falando, em primeiro lugar, que o fardo pesado não é meu, porque a graça me convida, ou há um convite da graça. E esse convite da graça é: vinde, vinde. Então, por que eu declaro que esse fardo pesado não é meu? Porque a graça me convida, ou há um convite da graça, e o convite da graça é: vinde. A maior expressão do favor de Deus para a humanidade que não merece, que traduzindo é graça, ou traduzindo graça é favor que nós não merecemos. A maior expressão do favor de Deus para a humanidade, de maneira personificada, se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. Quando você não conseguir compreender na essência e com precisão o que é graça, lembre-se de Jesus e vai estar respondido toda a sua indagação e questionamento, porque a maior expressão, a expressão mais alta do favor de Deus para o homem e para a mulher, personificadamente falando, se chama Jesus de Nazaré, que veio na plenitude do tempo, despindo-se da sua glória, abrindo mão das prerrogativas que lhe era peculiar, tomando forma de Deus, sendo forma humana, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, e ele tomou uma forma humana tão terrível que nós não víamos nenhuma beleza nele para que o desejássemos, mas ele foi tão fiel a essa identidade de se tomar como a natureza humana, e tomando essa forma humana, que ele sentiu as dores que nós sentimos, ele sofreu o sofrimento que nós sofremos, ele chorou as lágrimas que nós derramamos, ele padeceu o padecer que nós padecemos, mas não para por aí. Ele cumpriu o seu ministério tão fielmente que ele foi crucificado no madeiro, bendito seja o nome do Senhor, para expressar o maior amor de Deus para com a humanidade, dizendo que ele amou essa humanidade de tal maneira que deu esse Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, naquilo que ele fez na cruz do Calvário, não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja brasileira, a igreja no estado do Paraná, a igreja
igreja em Colombo, a igreja em Piraquara, a igreja em Curitiba e região metropolitana, a igreja em Vila Funk, a igreja que é você aqui esta noite, só é igreja porque é a expressão máxima do favor de Deus para a humanidade. Jesus de Nazaré veio na dispensação, aleluia, ou na plenitude dos tempos e cumpriu o seu ministério, cumpriu a obra salvífica, e aqueles que creem e recebem esta obra já têm a salvação para se apossar. Bendito seja Deus. Aleluia. Então o fardo pesado não é meu, porque a graça, a maior expressão do favor de Deus para a humanidade, me lança um convite, e esse convite é: vinde. Há pelo menos 3 convites da graça. O primeiro convite é o convite para a salvação, na referência que lemos esta noite, Mateus 11:28 em especial. O segundo convite da graça é o convite para o serviço cristão. Mateus capítulo 4, versículo 19: vinde não a mim, mas vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro convite que a graça me faz, aliás, que me fará em breve, mas que já me dá de antemão todos os preparativos para que quando eu for chamado, eu possa atender esse chamado, é o chamado de Mateus capítulo 25, versículo 34: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Oh, bendito seja Deus. A graça que me convidou para a salvação, a graça que me convida para o serviço cristão, é a graça que me convida para a moradia celestial. Esta igreja está aqui passando por situações indesejadas, como foi relatado em particular a mim, e que os irmãos têm conhecimento, mas daqui a pouco toda essa gente que quer fazer mal para a igreja, achando que está fazendo mal para ela, vai ter que sentir saudade, porque a gente vai sair daqui e nós vamos embora. E queira Deus que eles se arrependam e também venham fazer parte daqueles que vão subir, porque a igreja vai embora, a igreja vai embora, a igreja vai embora. Bendito seja Glórias a Deus. Deus de poder. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom lembrar que a Bíblia é um convite do Eterno, começando no Gênesis e terminando no Apocalipse. Se você ler o Gênesis, Deus na viração do dia vinha se relacionar com o ser humano, mas o ser humano quebrou os preceitos divinos, e por ocasião disso deu entrada, legalidade para a entrada do pecado no mundo. Aí vem o Eterno conversar com o homem, mas o homem, bem como a sua esposa, estão escondidos. Mas a Bíblia vai falar que o Senhor chamou Adão: aonde estais? O convite de Deus em forma de chamado para o homem que agora não podia se relacionar com ele, simplesmente porque quebrou o preceito divino, e quebrando o preceito divino, ele dá legalidade para o diabo. Dando legalidade para o diabo, o pecado entra no mundo. Entrando o pecado, gera morte, e a morte é separação. Morte nesse contexto não tem a ver com morte física, tem a ver com morte espiritual, porque há pelo menos 3 mortes na Bíblia, assim a mesma descreve. A primeira morte é a morte física, a separação deste mundo físico, aonde a gente passa para uma outra vida. Eu não vou entrar no mérito da questão, os irmãos são instruídos e sabem acerca do que eu estou falando. A segunda morte é a morte espiritual, que não obstante o ser humano estar por aí andando fisicamente, está morto espiritualmente. Mas a terceira e terrível morte se chama morte eterna. E o que é morte eterna? É junção de morte física e morte espiritual. É quando eu estou morto espiritualmente e acontece um percalço no caminho, de maneira natural ou não natural, ou eu provoquei ou não provoquei, e chega para a minha morte física. A morte física, juntamente com a morte espiritual, fará com que eu morra ou vivencie a terceira morte, que é a morte eterna, aonde eu vou estar separado eternamente de Deus. Que o Senhor guarde-nos, proteja-nos, porque se existe uma coisa terrível para o ser humano, é ele ter que partir desta vida para estar distante
distante eternamente do eterno. Eu sempre digo e direi aqui esta noite, porque é algo bom e edificante. A alegria que me faz desejar estar no céu de glória é porque eu quero estar com aquele que é, aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é o eterno Salvador e Senhor da minha vida. Só que a grande verdade é que a maior tristeza para o ser humano que vai para o inferno não é o inferno em si, mas é a ausência de Deus lá, porque Deus não vai estar lá. Deus não estará lá, porque se Deus estivesse no inferno, o inferno não seria inferno. Traduza isso para mim, irmão Edson. O céu é céu porque Deus está lá, porque Jesus Cristo está lá. Então eu quero estar com Ele, porque aonde Ele está há um ambiente celestial, prazeroso e satisfatório de se viver. Agora, se há uma tristeza, é para quem vai para o inferno, porque Deus não estará lá. Ou seja, a pior tristeza é o homem viver separado do Senhor Todo-Poderoso eternamente. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Mas o Senhor é tão extraordinário que a Bíblia é um convite e começa no Gênesis e não para por aí. Não para por aí, porque em todas as escrituras que compõem o Antigo Testamento, bem como também o Novo Testamento, não é diferente. Mas eu concluo esse pensamento dizendo que Apocalipse capítulo 22 versículo 17 encerra-se ali o último convite, e o convite é: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Alô, querido, você não precisa ficar por aí morrendo de sede no que tange a presença do Eterno, porque hoje a igreja está aqui e ela está clamando juntamente com o Espírito de Deus, dizendo venha, 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 venha descelentar a tua sede, venha saciar a tua fome, porque Jesus ainda tem água, Jesus ainda tem pão, Jesus ainda tem vestimenta, Jesus ainda tem calçado, Jesus ainda tem libertação, Jesus ainda tem batismo com o Espírito Santo, Jesus ainda tem cura, Jesus ainda tem milagre. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, o fardo pesado não é meu, porque o convite da graça já vem com um endereço definido. Vinde a mim, endereço definido. Vinde a mim. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Paralelo a esta verdade, eu estava me recordando ainda ontem, ou hoje, melhor dito, pela madrugada, e estava orando e anotando algumas coisas, e me veio na minha cabeça João 14, Evangelho de João, escrito por João. O Evangelho é de Jesus, mas é escrito por ele. No capítulo 14, versículo 6, nós conhecemos de cor e salteado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem gente que diz o versículo errado: ninguém vai. Não, não, irmão. Deus na pessoa do seu Filho, e o Filho na pessoa do Eterno. Aleluia. As pessoas são distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas na essência, na natureza divina, eles são apenas um. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você consegue fazer distinção da casca do ovo, da clara do ovo e da gema do ovo, mas o ovo é um só. Você consegue fazer distinção do Pai, você consegue fazer distinção do Filho e do Espírito Santo, mas eles são um só Deus, subsistente e um só Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então não é ninguém vai, não é ninguém vem, porque eu e o Pai somos um. Para chegar nele tem que passar por mim. O endereço sou eu. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quer saber o endereço de Deus? Jesus de Nazaré. Quer saber o endereço de Deus? Jesus de Nazaré. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bendito seja Deus. Teria tantas coisas para mim comentar sobre isso, mas respeitando o vosso horário, eu vou avançar para o terceiro item. E prosseguindo, eu digo que o fardo pesado não é meu. Não é meu porque o convite da graça, que vem com endereço definido, é sem seletividade de cor, etnia, classe social e posição social também. Eu acho lindo isso na Bíblia, porque esse convite não tem seletividade de cor e nem etnias. Irmão Ed, não é raça, não. Raça só existe uma raça, raça humana. Agora o que existe são várias etnias, mas a Bíblia, o convite lançado da graça é para a raça humana e para as diversas etnias, para as pessoas, os seres humanos nas suas diversas cores e nas suas diversas classes e posição social. O Jesus que chama, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Zaqueu, aquele que é cobrador de imposto e até mesmo se oferece para ir na casa dele, é o Jesus também que chamou o doutor Lucas, é o Jesus que chamou aquele que na sociedade era respeitadíssimo pela sua profissão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Jesus que chama os nobres é o Jesus que chama os pobres. O Jesus que chama o rico é o Jesus que chama aquele que não tem talvez uma posse e herdade financeira e material. É o Jesus que chama a todos: vinde a mim, todos vós, todos vós, todos vós, todos vós, todos vós, todos. Observe que você está incluso nisso. Todos vós, todos vós. Não há distinção, não há separatismo. Não. Ele chama todos, 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 todos. Ele chama todos esta noite. Eu sinto Deus nesta casa. Eu sinto Deus. Há um ambiente maravilhoso nesta casa. É a presença do Eterno. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. E sabe qual é a maior prova disso? Eu citei há pouco, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não há como explicar, não tem comparativo, não tem paradigma, não tem como exemplificar o amor dele. É de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus não ama, aleluia, o pecado. Aliás, ele abomina o pecado. Mas o pecador que habita no mundo físico, aleluia, ele quer salvar sem fazer distinção. Isso aí talvez é para os grandão, é nada. Se você for observar, os grandões, alguns, não todos, e glórias a Deus por isso, por vezes fazem chacota do evangelho. Se você for observar, eles consideram que tem recurso de maneira demasiada, ao ponto de dizer: eu não preciso desse evangelho, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso. Não precisa até que você depara com um problema. Eu trabalhei com algumas pessoas que o dinheiro para eles era tudo, e nós, como crentes, eu e mais alguns irmãos que trabalhávamos lá, éramos tidos como a escória. Mas houve um dia que não teve como, não teve escapatória, irmão Samuel. Tiveram que vir nos procurar e perguntar assim: vocês podem orar por nós? Porque eu sei que o Jesus de vocês cura, eu sei que o Jesus de vocês liberta, e liberta mesmo, irmão, e cura mesmo. E queira ele esta noite, eu quero crer que ele quer curar a tua vida, libertar a tua vida, transformar a tua vida e fazer uma obra poderosa. Só quem crê e recebe esta palavra. Maravilhoso, Senhor. Em quarto lugar, o fardo pesado não é meu, porque o convite da graça se estende a todos que estão no posicionamento de cansaço e opressão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Deixa eu falar algo que considero ser necessário esta noite aqui. Nós precisamos saber que a atuação de espíritos e patologia. Patologia, patos, significa doença, sofrimento, logia, ciência ou estudo. Interessante, estava pensando sobre isso ainda hoje, que a atuação de espíritos e patologia física nos três
termos abaixo que eu passo a lhes falar agora. Possessão retira a consciência do ser humano, e você sabe que existem pessoas possessas por aí. Opressão, que se está de acordo com o texto que nós falamos aqui, oprime a consciência do ser humano, ao ponto de que você vai dormir e parece que você está dentro de uma prisão e não consegue sair de lá. E o pior, que é o que nós vemos por aí, e levando pessoas ao suicídio: depressão, aprisionamento da consciência. Pelo menos são esses 3 estágios na consciência do ser humano. Dentro da patologia que nós vemos um sofrimento desencadeado, fora do comum, em pleno século 21. Mas eu venho aqui esta noite, na autoridade do nome de Jesus, que o convite feito pela graça tem libertação da possessão, tem libertação da opressão e tem libertação da depressão. Ele quer libertar aqui esta noite. Uramaia, salve, Uramaséria, Ramaido Vicential, Maracanduraia. Depressão é excesso do passado, ansiedade é excesso do presente, queridos. E tem gente que está a caminho do suicídio, porque esses 2 fatores, de maneira similar, está trabalhando de maneira contínua. Pessoas que não se perdoam, pessoas que não perdoam a si mesmas, porque olham para o passado, e o passado, ora projetado, não deu certo, a coisa sucumbiu. Alô, o meu Jesus é aquele que tem graça, favor da parte do Eterno, para escrever uma nova história. O que passou, passou. Se foi bom, fica para a experiência. Se foi ruim, passou do mesmo jeito. O que manda é daqui para frente. Ele quer escrever uma nova história, quer te libertar dessa depressão, quer libertar a tua consciência esta noite. Aleluia! Permita o Senhor nos libertar. Permita. Aleluia. Em quinto lugar, o fardo pesado não é meu, porque a graça em forma de convite me garante alívio absoluto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e há uma promessa para você se você vier: e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Eu tenho alívio absoluto, eu tenho tranquilidade para a tua vida. Somente o príncipe da paz, com a sua santa paz, pode conceder paz seguido de alívio, seguido de alívio. Receba paz esta noite. Aí noite, mas em torno de mim tem tribulação. Pode ter em torno de você, mas dentro de você não vai ter, não. Receba paz, receba paz, receba paz. E ele, se apresentando no meio, disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco. Eu declaro paz no teu casamento. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus paz na tua família, paz na tua profissão, paz na faculdade, no colégio. Eu declaro paz, paz, paz sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Maravilhoso, Senhor, é o teu nome, Jesus, aleluia. Ah, Deus. Em sexto e penúltimo lugar, o fardo pesado não é meu, porque o convite da graça me garante alívio, seguido de posse. Seguido de posse, irmão Edson, sim. Versículo 29. Tomai. Tomai. Tomai, no nosso português, pode se associar a alguns adjetivos, como por exemplo, tomar, tomar posse,
se apossar, é meu. Aleluia, isso é extraordinário. E é só o evangelho que ele propõe. Eu não vim aqui esta noite para te dizer assim: toma posse da tua chave, porque aqui não é chaveiro não, filhão. Toma posse do teu carro, aqui não é concessionária. Toma posse da tua casa, não, aqui não é imobiliária ou coisa do gênero. Eu vim aqui para dizer para você do evangelho, e o evangelho está dizendo: tomai, 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 tomai. Oh, glória. Eu sinto Deus nesta casa. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou para encerrar. O fardo pesado não é meu, porque o convite da graça me garante alívio seguido de posse. Tomai posse do convite. Que convite? Vinde a mim. Tomai posse do alívio. Que alívio? E eu vos aliviarei. Tomai posse do jugo de Cristo. Tomai posse, aleluia, aleluia, do jugo do Cristo, que nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo do homem, é o meu. Pronome possessivo, é meu. O meu jugo. A gente vai fazer uma troca. Você traz a tua canseira, você traz a tua opressão, e eu tenho jugo. E o meu jugo, ele não é pesado. O meu fardo, ele é leve. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O fardo pesado não é meu, porque o convite da graça me garante alívio seguido de posse. Aleluia, posse do convite, posse do alívio, posse do jugo de Cristo, e também posse do aprendizado, da instrução. E aprendei de mim, e aprendei de mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E por último, tomar posse do que, irmão Edson? Do descanso para as nossas almas. Diga comigo em voz alta após mim: se tem algo para deixar. Ah, meu Jesus. Se tem algo para deixar. Se tem algo para deixar. Nosso fardo. Se tem algo para se achar. Descanso para as nossas almas. Aleluia. Se tem algo que você tem que deixar aqui esta noite, é o teu fardo. Aleluia. E se tem algo que você precisa achar, e encontrareis ou achareis descanso para as vossas almas. Receba descanso aqui esta noite, em o nome de Jesus de Nazaré. E agora definitivamente eu concluo. Sétimo, o fardo pesado não é meu, porque o convite da graça me assegura duas bênçãos nos pronomes possessivos do versículo 30: meu jugo e meu fardo. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga amém. Amém. Jugo, canga de bois, significa pelo menos 4 coisas: obediência, princípio fundamental e princípio não muda. Diga amém. Amém. Submissão. Irmão Edson, é a mesma coisa que obediência? Não. A igreja tem uma missão extraordinária sobre essa terra. Diga amém. Amém. Quando cada um dos senhores começam a entender, começando pelo Edson, essa missão, sabe o que a gente está? Nós estamos debaixo dessa missão, cumprindo uma submissão. Eu quero fazer esse negócio desses caras aí que gostam de movimentar a plateia, mas eu não tenho essa intenção. Só cutuca o santo e diga assim: você sabia? Fala. Você sabia que Deus confiou a você. Que Deus confiou o ministério. Que a igreja tem uma missão. E você está dentro dessa missão. Em submissão. Você precisa cumprir. A sua submissão.
Aleluia. Cada um aqui tem. Aleluia. Vamos fazer uma feijoada, coisa extraordinária para o pastor, mais do que merecível. Sabe o que vai acontecer? Cada um tem a missão é fazer a feijoada, e a submissão, cada um traz uma parte, e vai ser uma feijoada extraordinária. No reino de Deus não é diferente, cada um faz um pouquinho, e a obra de Deus acontece. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Glória a Deus. Terceiro, jugo fala de serviço, já falamos sobre isso. E em quarto e último lugar, fala de convivência. Já viu 2 bois debaixo de uma canga, de um jugo? É tudo no mesmo passo, na mesma direção. Queridão, a igreja, você é um, você é outro, só que como igreja nós estamos marchando na mesma convivência, na mesma direção, com o mesmo objetivo. Aleluia. E não adianta esse crentão que está do teu lado ter que te suportar aqui, porque aqui é só um culto, mas lá na eternidade na eternidade. Aleluia, bendito seja Deus. Eu não gosto dele, aprenda a gostar. Mas daqui a pouco acaba o culto, ele vai para a casa dele e eu vou para minha casa, e até o próximo culto, graças a Deus. Mas no céu não tem isso não. Diga comigo em voz alta: céu. Na letra C, é comunhão. Na letra U, é união. Na letra E, eternidade. Diga comigo: no céu é lugar de comunhão, é lugar eterno, e é lugar de união. Olha para a pessoa que está do teu lado e eu te amo em Cristo, e nós vamos para lá viver em comunhão eternamente e unidos para toda a eternidade. Seja em pé, por favor. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Eu também te amo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Com vocês, crentes pentecostais cheios de Deus, e na inspiração que Deus me deu e está me dando esta noite, eu pregaria até meia-noite, mas eu acho que só pregaria para as cadeias, para os bancos, né? Eu lembro de um pastor que falou: o irmão falou: pastor, posso pregar até que hora? Meu filho, se você quiser pregar até meia-noite, de madrugada, pode pregar, mas o nosso povo 9h30 vai embora. Então deixa eu parar aqui que minha hora já se esgotou. Quem entendeu o que Deus falou esta noite? Aleluia. Aleluia. Veja como que é riquíssimo esse texto. Obrigado. Veja como que é riquíssimo. Eu discorri rapidamente 7 tópicos, e eu tenho certeza que esses homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus que estão diante de mim, se parar para se deparar com esse texto aqui, tem tantas coisas lindas, porque Jesus, que a graça nos convidando tem a nos oferecer. A minha fala se conclui esta noite em uma palavra apenas, ou melhor dito, em uma frase apenas: a graça sempre está nos convidando. Aleluia. A gente sofre e padece porque nós não queremos ouvir. Porque tudo que você precisa, a graça tem. Tudo. Aliás, nós só estamos aqui por causa da graça comum e da graça especial. A graça comum é para toda a humanidade, a graça especial é para a igreja. A graça comum permitiu que todos os seres humanos, ou quase todos hoje, acordassem, tivesse seu banho, tivesse seu café, tivesse seu trabalho, tivesse tudo que você naturalmente acontece durante a semana, ou esporadicamente contigo. Mas eu dou glórias a Deus, porque não tem só a graça comum, que é um favor para todos, que é o sol nascendo para todos, mas nós temos a graça especial. Aleluia. E a graça especial, ela é para a igreja, porque uma das bênçãos da graça especial se chama salvação. Aleluia. Seguido de dons, fruto do Espírito, batismo com o Espírito Santo. É só a graça especial que pode acontecer. Diga comigo: a graça comum é o sol nascendo para todos. A graça especial é a sombra para alguns. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente lhe garante descanso. Eu quero abençoar a tua vida. E eu quero fazer uma pergunta: se tem alguém que está parado por razões que eu desconheço,
é amante do evangelho, gosta da Bíblia, gosta dos crentes, é um simpatizante, mas ainda não tomou a decisão de atender o convite da graça. Esta campanha não é em vão. A graça está lhe convidando. Venha esta noite. Venha receber o que eu tenho de melhor para você. Se você soubesse como a graça é riquíssima e como ela tem bênção extraordinária, você sairia do teu lugar agora e viria dizendo: eu quero essa graça, eu quero todas as bênçãos que ela pode me oferecer. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar a Cristo por completo? Esta noite é noite de salvação. Eu não posso me estender, eu já avancei o horário. Eu quero que você se conscientize. A palavra está falando contigo e é um convite da graça para você, dizendo: venha enquanto é cedo, ou enquanto ainda há tempo, melhor dito. Venha. Volte para Jesus antes que ele volte. Venha para Jesus antes que ele venha. Regresse para Jesus antes que ele regresse. Tome posse esta noite do que a graça tem a lhe oferecer. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar a Cristo? Alguém entre nós. Eu não posso insistir mais, mas até que termine esta reunião, você pode abraçar o que a graça tem para lhe oferecer, para você abraçar. E a primeira coisa que ela tem para ti é salvação. Aleluia, salvação em Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que estão no propósito desta campanha, se vocês podem, de maneira muito rápida, de maneira muito breve, saia dos seus lugares, por gentileza, venha aqui à frente. Eu oro por vocês e devolvo o microfone rapidamente, queridos, sem delongas, por favor. Uramaia saindo como um ciaua. Era massa.